O vulcão. Uma janela para o chamejante interior do mundo. A mais explosiva força da natureza. Havia rochas tão grandes quanto TVs caindo à nossa volta. Então me recompus e corri. A paisagem ganha vida com um terror chamejante ao qual não podemos resistir. Ainda assim, os vulcões criam novas terras. Eles são a fonte da vida, mas também podem destruí-la. Vulcões, a força mais poderosa do nosso planeta feroz. Planeta feroz. Vulcão. O topo de um vulcão inativo. É difícil imaginar as forças incríveis que estão trancadas além desta superfície tranquila. Mas estas são as forças que criaram toda a vida na Terra e que poderiam, no final, destruí-la. Os vulcões são a mais poderosa força elementar da natureza. Eles moldaram a face do nosso planeta desde o seu nascimento. Esta é a fúria da natureza no seu auge. Paisagens inteiras são engolidas pelo fogo. Uma única erupção pode escurecer os céus de continentes inteiros e mudar o seu clima por muitas gerações. Os vulcões mais potentes liberam milhares de vezes mais energia do que qualquer arma nuclear. Em 1815, cinzas do vulcão Tambora criaram poentes vermelhos brilhantes em todo o mundo durante 3 anos. Erupções maiores bloquearam o Sol por décadas, causando mudanças desastrosas ao clima do mundo e frequentemente levando espécies inteiras à extinção. Os vulcões têm moldado a face de nosso planeta por bilhões de anos. Eles podem construir novas terras onde antes havia apenas o oceano. Vulcões são uma janela para um mundo diferente. Através dela podemos espiar o incrível processo que está ocorrendo dentro do nosso planeta. Por todo o seu poder de destruição, os vulcões também são as mais produtivas forças da natureza. Eles criaram muitos dos elementos dos quais dependemos para sobreviver. O ar que respiramos, minerais para o crescimento de plantas, até água. Sem os vulcões não haveria oceanos, nuvens ou chuva. Nosso planeta seria um deserto sem vida. Os vulcões trouxeram a vida, mas também podem tirá-la. Hoje, milhares de pessoas vivem à sombra de vulcões ativos. É fácil ignorar o perigo, esquecer que ele existe. Mas um vulcão ativo é uma ameaça mortífera. E seu poder é completamente assombroso. Em todo o mundo existem pelo menos 1.500 vulcões ativos. Antes de podermos prevê-los, precisamos entender como eles funcionam. Mas estudar vulcões é um trabalho perigoso, mesmo com vulcões relativamente dóceis do Havaí. Aqui eles pegam amostras das clarabóias, buracos na rocha acima dos rios de lava.
A crosta da rocha perto da beirada é frágil e quebradiça, e um passo em falso pode levá-los para a morte. Não tão perto. Você pode se encontrar em situações onde depende dos seus sentidos, quando precisa estar consciente do que está vendo à sua volta o tempo todo. Sua visão, sua audição, tudo é importante, porque você não sabe o que pode acontecer em seguida. Os rios de lava sob essa crosta podem estar a mais de 1000 graus centígrados e liberar vapores sulfurosos letais. Os vulcanólogos sabem disso e aceitam os riscos. Mas, de vez em quando, os vulcões são mais perigosos do que qualquer um possa pensar. Trabalhar neles pode ser fatal. O professor Stan Williams é um geólogo cujo trabalho o leva muito para perto de vulcões ativos. Em 1993, ele liderou um grupo de vulcanólogos numa viagem para estudar o Galeras, um dos vulcões mais explosivos da Colômbia. Eu sou um vulcanólogo e quero estudar vulcões ativos porque eu acho que podemos aprender coisas muito especiais estando lá, no cenário das erupções. Enquanto a maior parte da expedição ficava na borda do vulcão, Stan levou um grupo de 12 pessoas para a cratera para coletar gás e outras amostras. Nos divertimos muito. Foram algumas horas de trabalho conjunto sem nenhuma impressão de perigo em comum. O vulcão é um grande objeto de estudos da ciência. Estamos conseguindo, estamos realmente trabalhando juntos. Apesar do vulcão estar ativo, não havia erupções ou explosões há 6 meses. E então, subitamente, o chão começou a tremer. Eu gritei, precisamos sair daqui. E antes que alguém pudesse reagir, ele explodiu. Stan fez a única coisa que poderia fazer. Correu. Havia rochas tão grandes quanto TVs caindo à nossa volta. Tinha corrido uns 10 metros ou algo assim, não sei ao certo, antes que a primeira rocha grande me atingisse do lado da cabeça. Fez um buraco na minha cabeça, me deixou no chão. Então me recompus e corri talvez uns 10 metros antes que a próxima rocha quebrasse a minha perna esquerda e estilhaçasse a minha perna direita. As rochas quentes também tinham incendiado as roupas e a mochila de Stan. Suas pernas estavam quebradas e ele corria risco de vida. Então eu engatinhei para trás de uma rocha grande porque as rochas que voavam lateralmente eram as piores. Então eu tinha que me proteger atrás de alguma barreira. Enquanto os sobreviventes lutavam para ficar de pé, o Galeras entrou em erupção de novo. Quando a segunda erupção começou, eu realmente achei que era o fim. Mas não era o fim para Stan. 2 horas depois, ele foi resgatado. Mas outras 9 pessoas morreram naquele dia. Foi a explosão mais violenta que eu tinha visto em 5 anos, e ela matou. 6 cientistas morreram instantaneamente, 3 turistas foram mortos, e eu, por um acaso feliz, estive perto da morte, mas não morri. Stan escapou por milagre. Nos 3 anos seguintes, ele foi submetido a 16 cirurgias. Mas seu corpo se curou e, em 1995, ele voltou ao Galeras. Eu me lembro bem de quando eu vi Galeras de novo. Desci do avião e lá estava Galeras no fim da pista. E ele é como um monstro que deu um duro danado para me matar. E nós ficamos ali e falamos sobre a morte durante algumas horas. E eu sobrevivi e agora voltei. A explosão do Galeras matou 6 geólogos e 3 turistas. Mas em termos vulcânicos foi pouco. Quando o Monte Santa Helena entrou em erupção em 1980, cerca de 4 quilômetros cúbicos da montanha se desintegraram em cinzas. Várias centenas de quilômetros quadrados de florestas foram devastados e mais de 60 pessoas morreram. Ainda assim é pouco, se comparado a algumas erupções antigas.
2 milhões de anos atrás, um vulcão gigantesco entrou em erupção no Parque Nacional Yellowstone. Ele explodiu, estilhaçando cerca de 2.000 quilômetros cúbicos de rochas. Quando a poeira assentou, ela cobriu mais de 1/3 dos Estados Unidos. Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Foi isso o que aconteceu ao movimentado porto pesqueiro de High May, na Islândia, em 1973. Subitamente, sem nenhum aviso, uma enorme fissura se abriu no limite da cidade e uma enorme erupção vulcânica começou. Em poucos dias, a lava e a chuva constante de cinzas negras tinham destruído e enterrado centenas de casas. Então, um fluxo de lava mudou de direção e ameaçou bloquear a entrada do porto, uma linha vital para o povo local que vive da pesca. Eles decidiram desafiar o vulcão. Eles não podiam impedir o fluxo, então tentaram desviá-lo. Eles trouxeram enormes bombas d'água e por vários dias borrifaram a lava com milhões de litros de água do mar. Funcionou. A lava se solidificou, transformando-se numa parede que desviou o fluxo principal. A cidade e seu meio de vida foram salvos. Mas em outras partes do mundo existem tipos diferentes de vulcões muito mais potentes que o High May. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem. Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns. Este é o Monte Unzen, na ilha de Kyushu. Ele é um dos vulcões explosivos ativos que ameaçam o Japão. Em 1991, após 2 décadas de silêncio, ele entrou em erupção com espantosa violência e em 1993 entrou em erupção novamente. Na cidade de Shimabara, ao pé do vulcão, o dia se tornou noite enquanto vastas nuvens de cinzas encheram o céu. Reinava a confusão. Enormes quantidades de cinzas e rochas desceram a montanha. Esses fluxos de cinzas são a forma mais perigosa de erupção vulcânica. Chamam-se fluxos piroclásticos. Imagens feitas com infravermelho mostram que a temperatura dentro de um fluxo é de abrasadores 538 graus.
Uma avalanche de cinzas, rochas e gás desce a montanha a velocidades de até 322 km por hora. Ela destrói tudo em seu caminho. A cidade também foi inundada por deslizamentos de lama quente, enquanto a pesada chuva se misturava às cinzas que caíam. Elas destruíram os sistemas de defesa e enterraram partes da cidade. Os habitantes de Shimabara sabiam dos riscos de se viver tão perto do vulcão, mas não estavam preparados para a incrível escala da erupção. Acima da cidade, o vulcão limpou as encostas da montanha, eliminando qualquer traço que indicasse que um dia houve pessoas ali. A apenas 322 quilômetros de Unzen encontra-se outro vulcão explosivo, o Sakurajima. O Sakurajima também é uma atração turística popular. As pessoas vêm de todo o Japão para admirar, a uma distância segura, o vulcão e os campos de lava de antigas erupções. O Sakurajima ainda está ativo. Por toda a ilha pode-se ver grandes casamatas de concreto usadas como proteção contra as bombas vulcânicas. Elas são pedaços de rocha pesando até 45 quilos, lançadas à distância de até 8 quilômetros da cratera quando o vulcão entra em erupção. E o Sakurajima entra em erupção com regularidade e selvageria. Este filme de pesquisa mostra uma enorme onda explosiva viajando a uma velocidade superior à da luz, saindo da cratera. Às vezes, a fricção entre as partículas de cinzas que estão em erupção criam grandes cargas elétricas e raios passam através da montanha. Viver perto de um vulcão é um modo de vida aceito em Sakurajima e o aprendizado da adaptação começa cedo. Uma escola primária está a apenas 5 quilômetros do vulcão, bem ao alcance das rochas que podem cair. Todos os dias as crianças devem ir à escola de capacete, não importando o quanto o vulcão esteja quieto naquele dia. O Sakurajima é um vulcão tão perigoso que os cientistas foram muito além de seus esforços para monitorá-lo. Na lateral da parte alta do vulcão, eles perfuraram um túnel de quase 183 metros diretamente na montanha. Toda a montanha se expande e contrai enquanto a pressão dentro do vulcão se concentra e é liberada. Então, os vulcanólogos colocaram equipamentos em câmaras no fim do túnel para medir mudanças de nível, movimento e atividade sísmica. Os instrumentos são tão sensíveis que podem detectar movimento na montanha causado por uma só pessoa andando no túnel. Detectores sísmicos encontram-se espalhados por toda a ilha. Qualquer movimentação do magma sob a montanha causa pequenos tremores de terra, e os cientistas usam esta informação para mapear a maneira como o magma está se concentrando. Com o passar dos anos, eles aprenderam como o vulcão se comporta. Agora, eles podem dar um aviso de erupção com cerca de 20 segundos de antecedência. O Monte Sakurajima é apenas um vulcão de uma grande cadeia que se estende à volta da orla do Oceano Pacífico.
A maioria dos vulcões ocorre em cadeias de ilhas ou ao longo das margens dos continentes. Suas posições marcam os limites entre as placas tectônicas. A maioria ocorre onde as pesadas placas oceânicas colidem e afundam sob as massas de terra continentais mais leves. Um desses vulcões, assentado sobre um limite de placas, fica em Montserrat. É uma linda ilha do Caribe, conhecida como Ilha Esmeralda. O vulcão de Soufriere Hills, no centro da ilha, esteve adormecido por 500 anos, até julho de 1995. Vapor e gás começaram a sair em jatos de pequenos respiradouros nos declives mais altos. Mas em poucos dias, as explosões começaram. Gradualmente, as pessoas perceberam que não era um evento sem importância. Os fazendeiros abandonaram os seus campos, levando o que podiam de suas colheitas. A erupção ficou mais forte. A cidade principal, Plymouth, ficou coberta de cinzas. Foi dada a ordem de evacuação. Toda a população da parte setentrional da ilha foi transferida para abrigos no norte para esperar pelo fim da crise. A esperada erupção gigante nunca aconteceu, mas o vulcão também não se acalmou. Lentamente, a economia da ilha parou. A parte setentrional da ilha ficou coberta de cinzas. Metade da população partiu. Ainda assim, os vulcanólogos não sabiam prever quando Montserrat seria segura novamente. Até 1996, o padrão se manteve o mesmo. O topo do vulcão inflava, adquirindo a forma de um domo, ficava instável e ruía. Fluxos piroclásticos desciam sobre os vales. Alguns dos fluxos eram tão grandes que chegaram ao oceano, fluindo sobre o mar e criando novas terras. Os vulcanólogos ainda não sabiam dizer quando as erupções iam parar, ou se haveria uma explosão gigante que selaria o destino da ilha para sempre. Essa incerteza levou a ilha de Montserrat a ficar de joelhos. No verão de 1977, a erupção já durava 2 anos. Enquanto a poeira e as cinzas se espalhavam para mais longe e mais profundamente, o povo de Montserrat ficava cada vez mais frustrado. Alguns tentaram voltar para suas casas e então foram criados bloqueios nas estradas. O vulcão também era frustrante para os cientistas. Havia meses com pouca atividade e, de repente, as explosões e os fluxos piroclásticos começavam novamente. A parte setentrional da ilha foi transformada. Um fluxo após o outro chamuscava e queimava os vales e encostas.
Mas ainda não havia ocorrido uma explosão final. Novamente, as pessoas começaram a voltar às suas fazendas e casas, apesar dos alertas dos cientistas. Então, em junho de 1997, houve uma grande erupção, maior do que qualquer coisa que havia ocorrido antes. Quase que a totalidade da metade setentrional de Montserrat tornou-se inabitável, enquanto fluxos piroclásticos corriam em todas as direções. Onde quer que as cinzas e rochas tocassem, tudo era queimado e destruído. Pelo menos 20 pessoas morreram. Foram as primeiras fatalidades. Alguns eram aqueles que tinham acabado de voltar para suas casas. E aconteceu novamente em agosto. Dessa vez, fluxos piroclásticos fluíram para a capital, Plymouth. A cidade ficou praticamente destruída. E as explosões ainda continuam. Os cientistas estenderam a área de risco cada vez mais para longe do vulcão. Essas erupções têm sido uma tragédia para Montserrat. Mais explosões desse vulto podem significar que a ilha toda terá de ser abandonada. Na batalha entre a humanidade e o vulcão sempre vencerá. Segundo a lenda, a deusa Pele descansa sobre a grande ilha do Havaí. Em 1983, ela acordou, como faz periodicamente, que Kilauea nasceu para a vida. Ele ainda hoje está ativo. Em 1991, o fluxo de lava desceu do vulcão através da floresta tropical. A cidade de Calapana estava em seu caminho. A lava se moveu lentamente e frequentemente, fazendo pausas de alguns dias, mas ela não podia ser detida. Num período de 3 meses, o vulcão gradativamente consumiu toda a cidade. Bom dia, Mike. Bom dia. Alguns residentes tentaram ignorá-lo, como este homem, lendo seu jornal matutino. Mas 15 minutos depois, a lava invadiu o seu jardim e sua casa foi consumida em chamas. Em toda a cidade, a história era a mesma. As pessoas nada podiam fazer senão olhar e esperar pelo inevitável. Às vezes levava dias, até semanas, mas no final o resultado era o mesmo. Onde quer que tocasse, a lava deixava um deserto negro.
Algumas pessoas tomaram medidas radicais e mudaram suas casas inteiras para não vê-las queimar. Até mesmo a igreja católica local foi transferida para um lugar seguro. Mas ainda assim a lava continuava vindo. Três meses após o início da erupção, a cidade inteira tinha desaparecido. Pele tinha pegado de volta o que sempre fora dela. Hoje, o Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo. Ele também é singular. As ilhas do Havaí só existem devido à presença de um ponto de calor profundamente incrustado no manto da Terra sob o Oceano Pacífico. Enquanto a crosta do planeta se move por cima desse ponto de calor, o magma é forçado para cima e entra em erupção, criando uma ilha vulcânica. A crosta se move, o vulcão lentamente morre e um novo vulcão se forma sobre esse ponto de calor. O Kilauea é o mais recente resultado desse processo. Sua lava é muito líquida e frequentemente forma longos rios que fluem em direção ao mar. Gradativamente, a superfície do rio esfria, formando um teto, e a lava fica confinada dentro de túneis ou tubos. A lava pode fluir através dos tubos durante meses, até anos. Às vezes, parte desse teto cede, deixando uma clarabóia. A vazão da lava é de quase 409 mil metros cúbicos por minuto. Tem sido assim há quase 13 anos. E estamos começando a entender muito mais sobre o funcionamento deste vulcão através das mudanças químicas que ocorrem com o tempo. A matéria-prima dos vulcões. 1032. 1032 graus Celsius. 1052. Os geólogos utilizam a mais moderna tecnologia para medir a temperatura do fluxo de lava a uma distância segura. 1072 graus Celsius. Eles também pegam emprestado alguns métodos da polícia, usando um radar manual para medir a velocidade do fluxo de lava. 19,63. 19,63 à direita, anotei. Todo esse trabalho é mais difícil de ser realizado com segurança quando o Kilauea está muito ativo. A paisagem adquire vida com as rochas derretidas. Traços de erupções anteriores podem ser encontrados por toda a ilha. Antigos tubos de lava formam longas cavernas, frequentemente alcançando 805 metros. Quando a erupção que criou esses tubos parou, a lava saiu, deixando para trás o túnel. Mas quando existe lava o bastante para chegar ao oceano, a costa se torna um caldeirão fervente quando o fogo e a água se encontram. Ocasionalmente, a lava entra em erupção sob a água, criando lava fofa. A água tenta esfriar a rocha líquida, mas a pressão da lava que vem atrás é muito grande. Repetidamente, ela estoura. A cratera central do Kilauea fica a 19 quilômetros de distância e 1.219 metros acima da costa. Não tem havido nenhuma erupção de lava na cratera há muitos anos, mas existe uma constante emissão de gases dessas fumarolas. Todos os dias, um outro membro do observatório se submete à mistura de dióxido de enxofre, óxidos nítricos e outras emanações tóxicas para coletar amostras. Sem a máscara contra gases, ele sufocaria em poucos minutos. E se chover, as gotas irão absorver o dióxido de enxofre, transformando-se em ácido sulfúrico.
Este trabalho é importante porque as mudanças nas concentrações de gases nos dão pistas sobre o estado do vulcão. O magma fresco contém mais gás. Então, se a concentração aumenta, isso pode mostrar que o vulcão está se enchendo de magma, pronto para uma nova erupção. Todos esses métodos ajudam a criar uma imagem do comportamento do Kilauea. A derradeira esperança dos geólogos é prever futuras erupções. No presente, isso não é possível e pode nunca ser. Pele não revela os seus segredos tão facilmente. Existe um terceiro tipo principal de vulcão, combinando características dos tipos explosivo e fluido. São os vulcões compostos. Uma área onde existem vários destes é o sul da Itália. O Monte Etna, na Sicília, já entrou em erupção várias centenas de vezes nos últimos 4.000 anos. Geralmente, o vulcão produz pequenos chafarizes de rochas derretidas e nuvens de fumaça. Algumas são tão perfeitas quanto anéis de fumaça. Mas o Etna nem sempre é tão calmo. Houve grandes erupções nos últimos 50 anos. Esta, em 1983, destruiu aldeias inteiras. Existem outros vulcões ativos nesta região. Vulcano, que originou seu nome, e Stromboli, um dos vulcões de erupções mais contínuas do mundo. Na sua base, um pitoresco porto ocupa o único pedaço de terra a salvo das erupções. O Stromboli tem produzido faíscas, rocha derretida e ocasionais fluxos de lava por mais de 2.000 anos. O vulcão mais mortífero da Itália fica a apenas alguns quilômetros dele. O Vesúvio é um vulcão com um longo histórico de erupções mortíferas. Nápoles, com 400.000 habitantes, uma das cidades mais populosas da Itália, encontra-se à sua sombra. A última vez que o Vesúvio acordou foi em 1944. Uma grande erupção enviou nuvens de cinzas a 6.000 metros no ar. Fluxos piroclásticos desciam suas encostas e rios de lava alcançaram Nápoles. De certo modo, essa erupção também ameaçou o esforço de guerra americano na Europa. Os americanos tinham dúzias de caças-bombardeiros postados numa base aérea local ao alcance das cinzas e rochas que derretiam qualquer parte dos aviões que tocassem. Mais de 50 aviões foram danificados. Eles ficaram fora de ação por muitas semanas, até que as partes queimadas pudessem ser substituídas e quaisquer traços de cinzas removidos. Mas esta erupção foi pequena comparada com uma que aconteceu há 2.000 anos. Naquela época, as antigas cidades romanas de Herculano e Pompeia ficavam ao pé do Vesúvio. No século I d.C., estas eram cidades grandes e movimentadas e juntas tinham mais de 50.000 habitantes. Mas, apesar de toda a sua sofisticação, os cidadãos romanos nada sabiam sobre o perigo na montanha acima deles. Na memória dos vivos, o Vesúvio nunca tinha entrado em erupção.
E então, no dia 24 de agosto, no ano 79 d.C., ele explodiu. Uma coluna de cinzas se ergueu 8.000 metros no céu. Fluxos piroclásticos gigantescos despedaçaram as cidades. 2000 anos depois, em Herculano, arqueólogos encontraram esqueletos, os restos mortais de pessoas que tinham se escondido da erupção em cavernas. O calor e os gases tóxicos os mataram, e as cinzas selaram as cavernas. Na vizinha Pompeia, a ação do vulcão foi ainda mais terrível. Essas pessoas ficaram envelopadas numa densa nuvem de cinzas superaquecidas. Suas expressões mostram a angústia de seus últimos momentos. As cinzas envolveram os seus corpos, incinerando-os e deixando moldes vazios. Arqueólogos modernos encheram os moldes com gesso, revelando esta fantasmagórica evidência. Hoje, o Vesúvio está quieto, com seus declives cobertos por flores do campo. Turistas sobem a montanha todos os dias para ver uma vista de tirar o fôlego. Mas o Vesúvio ainda é um vulcão ativo e sua ameaça é real. E hoje, mais de 750 mil pessoas vivem à sua sombra. O Vesúvio não é a única ameaça a Nápoles. Existe outra, muito mais próxima. La Sol Vitara. É uma cratera vulcânica que fica em Pozzuoli, a apenas 8 quilômetros do centro de Nápoles. Emanações de enxofre e gás fervente acendem incessantemente de respiradouros à volta da cratera. Ainda assim, aqui também existe um fluxo constante de visitantes. E a cratera é até cercada por casas. O professor Giovanni Orsi, da Universidade de Nápoles, está muito consciente dos riscos. Definitivamente, o risco vulcânico nesta área é muito grande, em toda a área napolitana. Podemos dizer que uma erupção vai ocorrer, mas não sabemos quando. Mas sabemos que uma erupção vai ocorrer. Mas se conhecem os riscos, por que as pessoas vivem tão próximas dela? As pessoas sempre se arriscam, mesmo sabendo que vai haver uma erupção. Enquanto elas tiverem um bom solo, uma boa vida, elas não se importarão muito. Então, os turistas andam pela área e os vulcanólogos esperam que suas previsões estejam erradas e que o La Sol Vitara e o Vesúvio fiquem quietos por muitos milhares de anos, se eles apenas pudessem ter essa certeza. Mas, eventualmente, todo vulcão morre. O magma não passa mais através das câmaras abaixo da montanha. As erupções enfraquecem e depois param. Ainda assim, por milhares de anos, o calor e os elementos químicos se mantêm nas rochas, dando forma à paisagem que os cerca. Eles deixam piscinas sulfurosas e imensos geysers, onde a água se filtra até a rocha e é vaporizada no restante do calor. Em todo o mundo existem nascentes quentes, remanescentes fósseis de antigos vulcões. Sua água sulfurosa e quase fervente é um lembrete suave do poder do vulcão há muito esquecido. Essas piscinas não são mais uma fonte de medo, mas de fascinação e lucro. As piscinas sulfurosas são uma atração turística popular. Estas ficam no Japão. O povo local até cozinha ovos para os turistas no vapor quente.
Os vulcões existem desde que o nosso planeta foi formado. 4 bilhões de anos atrás, foram os vulcões que criaram as condições que tornaram a vida possível. Mas os vulcões também poderiam destruir grande parte da vida na Terra. Uma erupção grande o bastante poderia encobrir o Sol por muitas gerações. Sem luz, o nosso suprimento de alimentos iria minguar e a Terra esfriaria. Uma nova idade do gelo teria início. Com alguma esperança, este cenário de desastre total nunca acontecerá. Mas se acontecer, não haverá absolutamente nada que possamos fazer a respeito. O mortífero poder do vulcão está além do nosso controle. Realmente estamos à sua mercê no nosso planeta feroz. A gente está no meio do dia e está escuro como breu. Versão brasileira. Tempo Filmes. São Paulo.